Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2024 e esse é o seu Diário Econômico. Eu sou o Igor Cadillac, economista aqui do grupo, e estarei na apresentação do podcast durante essa semana. Antes de tudo, eu te convido para ouvir o nosso Economês de Fevereiro, que é o videocast do nosso relatório mensal. Bom, voltando para o nosso diário, começando pelo cenário externo, ontem o evento mais esperado foi o depoimento do presidente do Fed na Câmara. No primeiro dos 2 dias de audiência, Powell mostrou um lado mais hawkish aos legisladores. Ainda que o cenário base mantenha cortes de juros em 2024, o que chamou a atenção foi o reconhecimento dele de que o processo de desinflação pode ser mais custoso. Essa me parece ser a primeira vez que a trajetória inflacionada é colocada em xeque por um membro da alta autoridade. Claro que tudo isso ainda é bem distante e sempre tem aquele lado mais dependente dos próximos dados. Mas, caso os dados sigam nas condições atuais, será que veremos cortes, no plural, de juros nesse ano? Uma coisa o comitê deixou claro: ele não espera reduzir o intervalo da meta até que tenha confiança na evolução inflacionária. Por outro lado, o presidente do Fed afirmou que a instituição não vai esperar a inflação retornar exatamente à meta de 2% para iniciar os cortes de juros. Bom, veremos. De toda forma, com as perspectivas de um primeiro corte de juros mantidas em junho, as bolsas fecharam no positivo nos Estados Unidos. No entanto, as preocupações com o setor imobiliário acabaram jogando uma água no chope, após a confirmação de que o New York Community Bank vai receber mais de $1 bilhão de capital. Aqui no Brasil, foi dada a largada para os números de atividade do IBGE deste ano, com a indústria. Apesar da queda expressiva, de 1,6%, é importante reconhecer 2 pontos. Primeiro, esse é um movimento de devolução após 5 meses de alta acumulada de 2,9%. E segundo, entre as 25 atividades industriais, 18 tiveram expansão em relação ao mês anterior. Ou seja, o resultado foi homogêneo e positivo, concentrado principalmente na indústria extrativa e nos produtos alimentícios, aberturas com pesos relevantes e que vinham de altas consideráveis. Em resumo, esse dado foi pontual e não indica a tendência para o ano, que segue com uma visão relativamente positiva para a recuperação cíclica da manufatura global, que vinha de um longo período de acúmulo de estoques. E aí, para reforçar essa visão, podemos analisar a balança comercial de fevereiro, que também saiu ontem. Assim como em janeiro, o superávit de quase 5 bilhões e meio de dólares em fevereiro marcou o recorde na série histórica do mês. As 3 principais commodities exportadas pelo Brasil, petróleo, minério de ferro e soja, ou, em outras palavras, indústria extrativa e produtos alimentícios, seguem sendo cruciais para um setor externo robusto. Para hoje, a atenção segue voltada para o Powell no Congresso. Além disso, também teremos a definição da taxa de juros na zona do euro. Como a manutenção da taxa inalterada é amplamente esperada, o foco será a atualização das estimativas de crescimento e inflação por lá. Essas projeções podem ser revistas para baixo e permitir que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sinalize com mais clareza a trajetória dos juros. Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.